Percebeu o quanto de tragédia vem acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente nos últimos anos? É muitas guerras agora, acidentes aéreos, mortes, pessoas entrando em conflitos entre as próprias famílias. E isso acontece e a gente fica se questionando se Deus realmente é bom, por que que ele não impediu isso? Eu trouxe até alguns dados aqui que somente em 2024, mais de 230 mil mortes ocorreram apenas em guerras. E é o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda se espera para 2025 um aumento de mais ou menos 20% desses números. Bom, eu me chamo Ricardo, trabalho com vendas e tecnologia e o que eu trago aqui no canal é conteúdo com base em reflexão, visão e consistência. É o que eu compartilho aqui, conteúdo sem edição, na prática. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e vamos falar sobre esse tema. Acontece que muitas das vezes esse tipo de questão acontece e uma coisa que é muito bom a gente refletir e deixar claro é que muitas das vezes se questionar, chorar e se comover nesses momentos de tensão e de conflito não é pecado, não é errado. A Bíblia nos mostra que nós devemos sim chorar com os que choram, se comover em momentos de crise. E tem duas questões que a gente pode tomar como ensinamento com base na vontade de Deus. Se a gente se pergunta se tudo isso é realmente a vontade de Deus, era para essas pessoas terem sofrido, essas famílias estarem no leito de morte com algum familiar que veio falecer em algum acidente aéreo, as pessoas no Rio Grande do Sul em as tragédias, ou até mesmo essas guerras em Israel agora e no Irã, é da vontade de Deus. Tem duas vontades que eu fui estudar e fui entender como que funciona com base na Bíblia, e tem a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. O que isso significa? Acontece que muitas das vezes Deus permite as coisas acontecerem em nossa vida, não porque Ele de fato gostaria que fosse assim, mas porque nós cometemos erros, nós escolhemos caminhos errados, assim como o pecado entrou no mundo através de Adão. Tudo não foge do controle de Deus, isso é algo muito importante deixar claro. Ele não é pego de surpresa através desses nossos erros, através das nossas escolhas. Falhas humanas, erros técnicos, mas tem essa vontade que ele permite ocorrer na nossa vida, assim como o inimigo, o, o tentador, como a Bíblia nos mostra, ele age e toca na vida das pessoas por permissão de Deus para uma missão e uma tarefa muito maior, uma vontade muito maior que eu vou compartilhar aqui também, que Deus tem para nós. Mas além disso, tem a vontade soberana dele, que é aquilo que ele decreta vai acontecer, você querendo ou não, eu, qualquer pessoa não conseguindo entender ou compreender como as coisas vão acontecer, mas o que ele decretar vai acontecer e o que já vem acontecendo dia após dia, ano após ano, com base na palavra de Deus, nas Escrituras. Tendo isso muito claro, eu acho interessante dizer que Deus também não muda de ideia. Ele não pensa que agora eu vou conduzir de uma forma, mas espera aí, acho que ele se arrependeu agora, eu vou tomar uma atitude diferente. Ou não, o mundo está caminhando para um lado, eu vou fazer diferente do que eu planejei lá no início, não. Deus não é como nós, Deus não se arrepende. Apesar da palavra mostrar em algumas passagens e alguns versículos que diz que Deus mudou ou se arrependeu, isso mostra apenas numa visão e numa passagem, num versículo, mostrando como ele se reduz a uma mensagem, um texto, para explicar numa palavra e uma visão humana. Mas não que exatamente Deus mudou de ideias, que ele se arrependeu do que ele definiu, mas sim que ele permitiu. Assim como o povo, lá em tempo de Êxodo, no livro de 1 Samuel, mostra que o povo já tinha um mensageiro, já tinha uma pessoa que fazia a conexão entre Deus e as pessoas, e o povo, que era Samuel. Mas eles queriam um rei, eles queriam mais do que isso, Deus não era suficiente para eles. Então Deus, não, se vocês querem um rei, eu vou dar um rei que vocês tanto querem. E veio Saul. Então, mostra que Deus tinha um plano para eles, mas ele cedeu, ele permitiu essa decisão humana que muitas das vezes não era o melhor para nós, não era o que nós desejáramos, e tudo isso também em decorrência de um pecado e de um erro humano que ocorreu desde Adão. Tem algumas passagens que eu acho interessante refletir em cima disso, que eu trouxe aqui. A primeira delas se encontra em Mateus 10, 29 a 30, diz o seguinte: Quanto custam 2 pardais?
uma moeda de cobre. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Por mais que a gente não consiga entender ou visualizar isso no meio de uma tragédia, se a gente realmente tem valor porque Deus, de certa forma, não fez de uma outra maneira, não impediu isso, mas é que Ele cuida de cada detalhe. E o nosso bem, muitas das vezes, pode parecer que é numa forma materialista, numa forma sentimental, numa forma de uma dor física que poderia ser evitada, mas para Deus é algo muito mais além. Para Deus é algo muito fora disso. Os próprios discípulos sofreram, que é o que eu também trago aqui em outro versículo, que é lá em Salmos, capítulo 34, versículo 18 e 19, diz o seguinte: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e rasga os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. E na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Pode acontecer de os justos sofrerem, mas no final o Senhor os recompensará. De modo semelhante, pode acontecer de os perversos prosperarem por algum tempo, mas perecerão no final. Eu acho isso muito forte e eu acho isso muito reflexivo, porque livrar aqui e no contexto desse vídeo que eu quero trazer não é simplesmente impedir o sofrimento. Próprios discípulos, os próprios seguidores de Jesus sofreram, tiveram mortes terríveis. Hoje, nas pregações, até mesmo nas igrejas, as pessoas mostram uma vida sem sofrimento, uma vida de prosperidade. Mas não é o que Deus tem para nós, não nessa terra, não nessa vida. Ele mesmo sofreu e ele disse: tenham ânimo, pois eu venci o mundo. E ele venceu da pior maneira possível. Então, eles foram libertos e essa paz que Deus nos promete, essa tranquilidade, esse livramento que Ele nos mostra, é o livramento da morte eterna, é a morte do pecado. É o que o inimigo quer nos levar, quer nos conduzir. É essa liberdade que Ele nos promove. Então, isso pode muitas vezes acalmar o seu coração agora, de saber que através dessa mensagem, de uma pessoa sendo justa e fiel, perseverando até o final, essas pessoas que podem ter morrido, que vieram a perder tudo em sua vida, estão hoje em um lugar melhor, já foram libertas desse mundo de dor e sofrimento. Ou muitas das vezes você pode refletir sobre a sua própria vida. Como que está hoje? Como que você vem conduzindo cada passo que você tem dado? Você tem colocado tudo diante de Deus? Você joga tudo para Ele aliviar suas dores? Ou você apenas coloca a culpa em cima dele? Você apenas acha que você merecia muito mais do que isso, que essas pessoas não mereciam isso? Mas e o pecado que aconteceu desde lá do início? E o erro que nós mesmos cometemos dia após dia? E às vezes não conseguimos identificar, não conseguimos pedir perdão para Deus? Acontece que a gente só tem uma vida. Ao homem está fadado morrer uma só vez. Que nós possamos aprender isso, entender que a vida é um sopro. A vida é um sopro, a gente tem que aprender a aproveitar cada momento. Nunca se sabe o dia de amanhã. Muitas das vezes eu ou você aqui pode estar no próximo voo, como as pessoas que aconteceram decorrente desse último acidente ali na Índia, ou até mesmo à mercê de uma possível próxima guerra que venha acontecer, assim como está em Israel. Eu não sei como está a sua vida, como está a condução hoje do que você acredita fazer sentido. Mas tem outros pontos que eu acho interessante trazer. O primeiro é o seguinte: é erro achar que a bondade de Deus é apenas a ausência de dor. Não é a ausência de tragédia ou sofrimento, mortes, mas assim, é a presença de Deus no meio delas. Muitas das vezes de forma visível, como no próprio acidente na Índia, onde uma pessoa sobrevivente no meio de 241 pessoas naquele avião sofreu basicamente pouquíssimos ferimentos, saiu andando. A gente consegue ver que muito provavelmente o propósito dessa pessoa é muito grande, o motivo dela ter salvo, nós podemos não entender, mas Deus sabe. Deus sabe, a gente consegue ver por meio disso. E você também pode se questionar, tá, mas em outras tragédias onde nenhuma pessoa sobreviveu, ou na tragédia do Rio Grande do Sul, tudo aquilo que aconteceu para milhares de pessoas. Eu aposto que você com certeza já parou para refletir por meio de tragédias e momentos como esse. Como que está na sua vida, que é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro,
que muitas das vezes a gente luta, trabalha, constrói, monta, compra, dá insumo para nossas famílias, para nossas casas, e bem no fim, numa chuva, numa vendaval, numa catástrofe, tudo isso pode ir ao chão, tudo isso pode virar pó. Então muitas pessoas se convertem nesses momentos, muitas pessoas se arrependem e voltam para o que realmente faz mais sentido, que realmente é mais importante, e que de fato o que vale não é mais o que é palpável, o que é material, é algo muito mais além. A própria Bíblia também nos mostra em Eclesiastes que melhor que o dia do nascimento é o dia da morte. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Por quê? Porque nos funerais, nos velórios, todo mundo reflete e para pensar sobre a sua própria vida. E Jesus também nos mostrou que mais vale o final do que o começo, os últimos serão os primeiros. Como que você, assim como eu, podemos parar para pensar como eu estou nessa etapa da vida hoje. Se Jesus voltasse para mim amanhã, que se você morre, eu te digo que Jesus voltou para você, não tem outra chance. Que isso acenda uma luz em nossos olhos para a gente conseguir se voltar porque de verdadeiramente é mais importante. Porque Deus não cancelou todas as dores, ainda não, mas Ele deu propósito eterno para cada uma delas. Segundo ponto, Deus não criou o caos, mas Ele permite o nosso livre-arbítrio, bem como eu falei, a vontade permissiva dele. Então essas tragédias existem por um erro decorrente desde Adão, por um tentador que ainda corre e percorre ao derredor neste mundo, que esse mundo jaz dele, não é de Deus, o mundo jaz do maligno. E o pecado, essa tentação e esse corrompimento da humanidade afeta todas as pessoas, afeta todas as estruturas, decisões, mas Deus, ele não coopera junto com ele, apesar de ele permitir. Deus não é o criador do mal, Deus não é quem apoia e está conduzindo tudo isso, porque o mal só existe, assim como a luz é o contraponto da escuridão, porque a escuridão só é a ausência da luz, assim como o mal hoje, ele só existe em falta da decorrência do afastamento das coisas boas. Então, Deus é eternamente bom, Deus é eternamente amor, e que a gente consiga entender que a maldade do ser humano, o corrompimento da humanidade, é que faz com que tudo isso venha a decorrer, venha a acontecer. Tem até uma outra passagem, Lucas 13, capítulo 13, versículo 4. Diz o seguinte: umas pessoas foram questionar Jesus, tá, mas e a queda de uma torre que caiu e matou diversas pessoas? Essas pessoas estavam em pecado, essas pessoas mereciam, o que tinha de errado com isso? Jesus disse, não. Ao mesmo tempo que ele também disse, Deus não fez. Não tinha nada de errado. E vocês precisam se voltar ao que é mais importante, que é o arrependimento. Ai de vocês também se não se arrependerem, é o que Jesus nos trouxe nessa passagem. Então, esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto agora que eu quero trazer. Ele usa essas tragédias, essas dificuldades para nos voltar a chamar a atenção do que realmente é mais importante. Pensar no que é superficial, frágil, material, que é passageiro. Céus e terras passarão. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, que é sagrada, e as escrituras que a gente usa como espada para nos defender, ela é eterna, ela permanecerá. Isso é muito forte. Se você se entrega e emerge hoje nessa mensagem, nessa Bíblia que Deus nos deixou como palavra de Deus, não foi escrita meramente por mãos humanas, mas foram instruídas por Deus. Você entende, você vê que cada ponto se interliga, o que foi dito está acontecendo e o que ainda não aconteceu há de acontecer. Então, às vezes, é um choque que nos dá para a gente acordar e ver que onde eu estou errando, aonde eu preciso mudar. O quarto ponto é o seguinte: Deus se importa. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente imagine que não. O próprio versículo que muitas pessoas dizem ser o mais profundos e inclusive o mais curto da Bíblia é o que diz lá em João 11:35, que diz: Jesus chorou pelo seu amigo, pelo seu melhor amigo Lázaro, que apesar de ele ser onisciente e saber que ele ia ressuscitar Lázaro em seguida, mesmo assim ele se comoveu junto ao povo, ele esteve ao lado de cada um e ele chorou, ele se comoveu. Então mostra que ele também está ao nosso lado, ele também conta e sente as nossas dores.
Ele não é frio ou distante, ele entra nesse luto com a gente. Mesmo tendo o poder para resolver e a gente, muitas das vezes, querendo que ele pudesse resolver. E ele não explica esse luto, o porquê, a necessidade dele, através de que é nele que a gente precisa entrar e ele entra junto nesse momento com a gente para mostrar o que de fato é mais importante. Depois, muitas das vezes ocorre algum milagre, muitas das vezes ocorre um milagre não necessariamente na vida de alguém que sofreu, mas na sua própria vida, que é o que ele deseja, você só precisa crer e aceitar. Essa é a virada que eu também quero trazer, um ponto chave aqui, que a tragédia não mostra, se você entendeu até aqui, se você conseguiu pegar essa mensagem, até comenta aqui também para mim o que você já teve de entendimento. Mas, cara, reflete aqui comigo. A tragédia não prova que Deus não existe. Muitas pessoas podem questionar sua fé ou mostrar que, olha, eu acreditava em Jesus até agora, mas essa questão na minha família, essa questão com os meus familiares, com o meu amigo, com a minha própria vida, com a minha casa, eu não consigo entender se onde está Deus. Sinto te dizer, reflita aqui com base no que eu vou te passar aqui agora. O final desse vídeo também é muito forte, fica comigo até aqui. Fica até o final, porque é o seguinte, ela revela cada vez mais que a gente precisa dele mais do que nunca. O ser humano não se autossustenta sozinho, o ser humano não está pronto para conseguir lidar com todas as adversidades sem Jesus, sem Deus. E ele não quer que você pereça e fique a morte eterna, ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não diz respeito somente a essa terra, mas a uma vida, uma nova Jerusalém, uma nova terra que Deus preparou para todos nós. Eu duvido que você não pense na vida nesses momentos. Deus nem sempre está por trás da tragédia, mas Ele usa para tocar nós. O propósito dele é maior do que o nosso conforto. Jesus não responde o porquê do sofrimento, mas o que importa para Deus não é a nossa vida sem dor. Não é uma vida que o mundo hoje nos mostra com status, com fama, que o diabo hoje promove isso. Hoje o inimigo, se você quiser, se você entrega a sua vida a ele, muitas pessoas confessam abertamente que venderam sua alma, e você sim consegue ter esse sucesso, essa prosperidade que ele te promete. Até porque o mundo e as influências estão sobre ele nessa terra. Ele propriamente tentou Jesus. Ele disse, olha, tudo que eu tenho a lhe oferecer, se proste diante a mim. E Jesus, com todo o seu poder, mas também estando em carne e tendo todas as dores e sentimentos e pensamentos humanos, por ser 100% Deus e 100% homem, ele mesmo assim negou. Ele mesmo assim disse, refutou o próprio inimigo com a palavra de Deus, onde ele disse, se atire daqui então também, se você é Deus, se atire desse penhasco. A palavra de Deus diz que você vai se salvar, mas ele sabe, não coloque à prova o Senhor teu Deus. O mundo hoje vai mostrar que o que você de fato precisa é um carro melhor, é uma casa melhor, é um relacionamento melhor, um homem, uma mulher, uma pessoa que você realmente tenha o status para provar e mostrar nas suas redes sociais, mas não é isso que Deus tem para nós. Ele vê algo muito além do que é aqui. Quando você entende isso, você vê que muito mais do que o materialismo é o que vai ficar para depois e não é o que vai virar pó. Do pó nós viemos e esse nosso corpo do pó vai voltar. Apenas nossa alma e nosso espírito irá por céu com o Senhor. Eu sinto te dizer também o seguinte, dias melhores não tendem a vir, como o mundo diz, com a inteligência artificial, que tudo vai facilitar e que agora essas guerras vão cessar. Eu sinto te dizer, o aumento de guerras vai continuar. As mortes, sofrimentos, pai contra filho, mãe contra irmão, tudo isso irá aumentar, brigas entre famílias, assim como aconteceu em Santa Catarina, onde um homem foi e assassinou diversas crianças numa creche. Tudo isso toca e nos mexe. Isso é triste pensar que também vai aumentar, tudo isso não tende a parar, porque os grandes tempos da tribulação irão chegar. Mas que a gente não perca a esperança, porque o justo viverá pela fé. Você tem fé? Você acredita que apesar disso tudo, a vontade dele é o que vai prevalecer? Que o inimigo, no final dessas contas, tem os dias dele estão contados? Nós temos esperança que todos nós possamos ansiar a volta de Jesus, onde todo o mal
irá ser aniquilado, tudo irá acabar. Muitos abandonam a fé, muitos se afastam do Senhor, muitos entregam a sua vida ou até mesmo dão ela como perdido. Hoje a depressão e a ansiedade são dados alarmantes, são dados que mostram que as pessoas estão cada vez mais afastadas do Senhor. Mas olha, se você está aqui comigo e você vai perseverar até o final, são estes que herdarão o reino dos céus junto com o Senhor. Humildes e não gananciosos, tementes a Deus e não ao mundo, esses são os que possuirão a terra. Se você é um desses, comenta aqui. Eu vou perseverar até o final. Mostra, dê esse passo de fé consigo mesmo. Não é nem para mim que você precisa dar. Tem uma passagem também que diz em Hebreus 12, versículo 26 e 28, que diz o seguinte: Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Veja bem, se tudo que é abalável, se tudo aquilo que pode ser, de certa forma, corrompido, destruído, vai ser, só vai permanecer o que é eterno. Você pense isso a longo prazo, pense isso em níveis muito maiores, catastróficos. O que de fato vai sobrar? O que de fato vai permanecer? É só de fato o que é eterno, o que é inabalável. Então, que nós possamos se preparar, nós possamos entender que momentos como esse, onde as pessoas não conseguem enxergar Deus, nós possamos enxergar e ser luz também para essas outras pessoas. Que você aqui me ouvindo hoje mostre para quem você conhece, para quem você convive, que ainda há esperança através disso tudo. Nós temos um Deus que ainda nos cuida e nos zela, que no final disso tudo Ele vai nos proteger, Ele vai nos zelar. Você só não pode desistir. Não tem como parar alguém que não desiste, não tem como parar alguém que se joga nos braços, ouve o que Deus tem para nos falar, está sensível à vontade dEle e não aos seus próprios desejos, aos seus próprios delitos. Apesar de que todas as respostas nós não vamos ter. Às vezes a eternidade é o único lugar que nós vamos conseguir ter todas as respostas. A Bíblia nos mostra que vai ser explicado. E tudo vai ser restaurado. Olha que versículo eu venho finalizar esse vídeo, que diz lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e capítulo 21 e versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Hoje eu vejo que não tem outra esperança senão a gente confiar no Senhor. Não tem outra esperança. E essa é única e exclusivamente a maior e a melhor das esperanças. Se anime hoje, se volte a Ele. Eu trago até um desafio aqui. Hoje tire 5 minutos, 10 minutos do seu dia. Tire um tempo para você falar com o Senhor, abrir seu coração, mostrar o que você sente. Ou se você não tem esse hábito, não tem esse costume, não precisa falar nada. Não precisa de muita coisa. Deus só quer um coração quebrantado, Ele só quer um coração que seja sincero. Se volte para Ele. Ele vai bater a porta e se você abrir, Ele vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. A palavra de Deus é clara. Comenta aqui para mim se esse vídeo fez sentido para você. Se você hoje se pergunta ainda a Deus por quê, ou se essa resposta para ti já veio entrar à tona, compartilha com quem você quiser, quem precisa ouvir essa mensagem. E hoje, pensa bem nesse desafio prático que eu quis trazer aqui para você. Mostra esse coração disposto, faz um voto com Deus. E esse fechamento que eu quero trazer aqui também para você é o seguinte. Lembre-se, se tua base estiver firme, seu coração, se você enraizar dentro dessa mensagem, desse texto, desse vídeo, você vai ter o seguinte: a base vai estar firme e a sua mente em paz. Tamo junto para mais um vídeo.